Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Guilherme Pedrão Formigari. Eu serei o professor no cursinho Colmeia responsável pela disciplina de Biologia A, especialmente para a turma do noturno. Acho que todos devem estar sabendo há um bom tempo, mas as aulas presenciais elas foram canceladas devido à pandemia envolvendo o novo coronavírus. Então, durante esse período de quarentena, eu tentei elaborar uma estratégia para a gente manter os estudos de maneira produtiva. E a estratégia que eu pensei foi elaborar uma videoaula, no qual eu irei gravar a tela do meu computador projetando os slides da aula que eu iria aplicar para vocês de maneira presencial. Eu vou tentar explicar a aula, passar uma lista de exercícios sobre a aula e assim eu espero que vocês consigam manter o estudo de uma maneira adequada durante esse período de quarentena. Bom, eu também espero que vocês tenham um pouco de compreensão, porque eu não tenho muita experiência, conhecimento sobre esse tipo de abordagem didática. É tudo muito novo para mim e para vocês, creio eu. Então eu espero um pouco de paciência com qualquer tipo de erro que eu venha cometer ao longo da aula. Antes da gente iniciar nossa primeira aula, eu só vou confirmar se o software está realmente gravando a tela do meu computador. Então, um minuto, pessoal. Está sim, então a gente pode dar início à nossa primeira aula de biologia, ok? Como que eu dividi a aula de hoje? Eu dividi da seguinte maneira, pessoal. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, sobre a minha formação acadêmica. Posteriormente, eu vou apresentar o cronograma de aulas que a gente vai seguir durante esse semestre. Depois a gente vai discutir um pouco sobre conceitos básicos de biologia, sobre níveis de organização, e aí eu digo a nível celular, a gente vai falar de células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. E por fim, nós vamos falar de níveis de organização ecológico, envolvendo população, comunidade, biosferas e outros conceitos, ok? Bom, falando especificamente sobre mim, meu nome é Guilherme Pedrão Formigari, eu sou formado em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas. Eu ingressei na graduação em 2010 e eu finalizei a graduação em 2013. A Faculdade de Ciências Aplicadas é a unidade da Unicamp que fica em Limeira, bem próximo ali ao cursinho Colmeia, ok? E ao final da minha graduação eu tinha muito bem definido em mente o que eu gostaria de fazer em seguida, que era um mestrado. Tenho muito interesse em se tornar um professor universitário. Então, logo após a finalização da graduação, eu iniciei o meu mestrado em Ciências da Nutrição, do Esporte e Metabolismo, também ali na Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA. Okay? Aí, finalizando o meu mestrado, eu tomei um ano no qual eu fui descansar, porque o mestrado é bem cansativo e exaustivo para a mente, foi bem corrido, trabalhoso. E aí, em 2018, eu iniciei o meu doutorado. Ele está em andamento, é um doutorado em clínica médica. E aí eu vim aqui para a cidade de Campinas, na Unicamp aqui de Campinas. Eu estou desenvolvendo um doutorado em clínica médica na Faculdade de Ciências Médicas e eu também sou pesquisador associado do Laboratório de Fisiopatologia Renal e complicações do diabetes mellitus. Ok? E a minha linha de pesquisa ela está centrada no papel do exercício físico sobre doenças renais, principalmente as associadas ao diabetes, no caso a nefropatia diabética. E eu também apresento experiências em outras áreas, como biologia celular e molecular, fisiologia, tanto fisiologia humana como fisiologia do exercício físico, doenças metabólicas, e aí eu incluo diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, esteatose hepática, doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares e assim por diante. Experiência no exercício físico e também em pedagogia do esporte.
Então, a minha linha de pesquisa ela sempre foi centrada em entender o papel do exercício físico sobre algumas doenças metabólicas, principalmente envolvendo diabetes e a obesidade. Ok? Então, aqui eu vou explicar bem rapidamente no que meu estudo está baseado. Então, nós temos dois tipos de diabetes, o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. O que acontece no diabetes do tipo 1? A pessoa ela tem uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imune da pessoa, o sistema imunológico da pessoa, ataca um órgão dela, que é o pâncreas, especificamente as células beta-pancreáticas, que são responsáveis por produzir insulina. Quando isso ocorre, o pâncreas da pessoa deixa ou reduz de uma maneira muito drástica a produção de insulina no seu organismo. E isso faz com que a pessoa leve a pessoa a aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea, que é chamado de glicemia. E aí a pessoa ela se torna dependente da administração exógena de insulina sintética. Então, que ela tem que aplicar a insulina, principalmente em dobras cutâneas, diariamente para promover a redução dessa glicemia, dessa concentração de glicose no sangue, promovendo a captação de glicose pelas células, principalmente pelas células musculares e do tecido adiposo. Já no diabetes do tipo 2, a pessoa não tem uma doença autoimune. O pâncreas dela está produzindo insulina de maneira normal, entretanto, essa insulina ela não consegue promover a captação de glicose, diminuir os níveis de glicose no sangue. Por quê? Porque o diabetes do tipo 2 está muito associado com o estilo de vida e obesidade. Geralmente a pessoa que tem diabetes do tipo 2, ela é obesa ou está acima do peso e é uma pessoa sedentária. Isso faz com que um processo inflamatório de baixo grau seja propagado nessa pessoa. E essa inflamação acaba interferindo na ação da insulina. Então, a pessoa, vamos por um exemplo, ela participou daquele churrascão de final de semana, comeu muito picanha e tudo mais. Então, os níveis de glicose na corrente sanguínea aumentam. Em resposta ao aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas começa a produzir e secretar insulina. Essa insulina se liga num receptor de insulina, principalmente no tecido muscular e no tecido adiposo, que vai ativar uma série de proteínas intracelulares, ou seja, no interior da célula, para ativar essa vesícula, essa outra proteína aqui que contém essas vesículas que contêm proteínas chamada GLUT4, que vem do inglês e significa transportador de glicose. GLUT-T é Glucose Transporter. Quando essas proteínas ativam o GLUT4, ele migra em direção à membrana plasmática e é capaz de promover a captação de glicose. Entretanto, no diabetes do tipo 2, a insulina não consegue se ligar adequadamente e ativar essa via de sinalização intracelular para promover a captação de glicose. E isso leva a um aumento nos níveis glicêmicos, da concentração sanguínea de glicose. E é aí que entra o exercício físico e também a nutrição. Tanto o exercício físico como uma dieta equilibrada é capaz de diminuir o processo inflamatório em pessoas que têm o diabetes do tipo 2 para reestabelecer a ação da insulina, bem como a via intracelular da insulina para promover a captação de glicose e aí diminuir os níveis glicêmicos, ou seja, a concentração de glicose no sangue. Então eu estudo, eu trabalho, pesquiso um pouco sobre a ação do exercício físico sobre o diabetes e agora em específico sobre a doença renal associada ao diabetes. Ok? Bom, agora falando especificamente do nosso cronograma de aulas que vamos seguir durante o semestre. Então aqui temos a nossa linha do tempo. Quais são os primeiros tópicos que iremos abordar? Primeiro vamos falar um pouco sobre a diversidade biológica.
Vamos falar em sequência de alguns seres vivos específicos, como os moluscos e os anelídeos. Posteriormente, dos artrópodes, de alguns insetos, como os escorpiões, aranhas, abelhas e assim por diante. E posteriormente a gente vai ver um pouco sobre a vida na água. Vamos falar dos vertebrados que habitam a água, ok? E além disso, a gente vai ter alguns tópicos extras, como a gente vai falar especificamente de vírus, já que esse assunto ele está muito presente na nossa sociedade. É um assunto muito quente, né? Então a gente vai falar da estrutura dos vírus, de como eles conseguem invadir as células e aumentar a sua, vamos dizer assim, a sua proliferação. A gente vai falar especificamente do coronavírus, da estrutura desse tipo de vírus e por que ele apresenta um alto contágio, quais são as células que ele consegue invadir uma vez presente no nosso organismo e assim por diante. E também vamos falar de bactérias, que não está tão presente, mas tem várias doenças que são causadas por bactérias, e a gente vai falar especificamente sobre esse tipo de micro-organismo, ok? Começando então agora com alguns conceitos básicos de biologia. Então a gente vai tentar fortalecer a nossa base para quando a gente avançar em assuntos mais específicos, a gente ter uma base bem fortalecida e facilitar a compreensão e evitar qualquer tipo de problema que venha a surgir. Bom, o que é biologia? Biologia é a ciência que estuda a vida e todas as suas manifestações vitais. Essa palavra biologia, ela vem do latim, no qual bios significa vida e logos, que logia vem de logos, né, significa estudo. Então, biologia nada mais é que o estudo da vida. Então ela tem origem no latim. E qual é a importância, da biologia para a sociedade atual? Ela consegue identificar diversas transformações científicas, como por exemplo, a biologia estava envolvida com o sequenciamento do DNA humano, do genoma humano. E também com abordagens envolvendo clonagem, quem não se lembra lá da ovelha Dolly e tudo mais. Também está envolvendo, está relacionado com algumas doenças. Ela consegue identificar como alguns micro-organismos podem causar doenças para os seres humanos, como por exemplo o HIV pode causar AIDS, temos o vírus Zika que causa a doença Zika e agora especificamente o coronavírus que vai causar a doença COVID-19. Também está relacionado com o desenvolvimento de alguns fármacos, aí eu destaco principalmente vacinas, que também é um assunto muito quente agora na nossa sociedade. O desenvolvimento de fármacos para tratar o Covid-19 ou de vacinas para evitar que as pessoas sejam contaminadas pelo coronavírus. E também destaco alguns desequilíbrios ambientais, no qual a biologia pode participar, estar envolvida, estudar esses desequilíbrios ambientais, como por exemplo desmatamento, poluição dos mares, poluição da atmosfera, redução da camada de ozônio e assim por diante. E aqui eu coloquei a estrutura do coronavírus só para destacar um pouco ela. E um grande questionamento agora nos estudos científicos é sobre essas proteínas que estão aqui no envelope viral, chamadas de spikes. Parece que essas são as proteínas responsáveis por facilitar a entrada do coronavírus em células do nosso corpo, células do coração, células do pulmão, células do rim e assim por diante. Então tem muitos estudos investigando ou desenvolvendo fármacos para tentar bloquear essas proteínas que estão no envelope viral e assim consequentemente diminuir o nível de infecção, o nível de invasão desses vírus nas nossas células, ok? Então, biologia é a ciência que estuda vida.
Mas então, o que é vida? Essa é uma pergunta muito complexa. Aqui a gente vai tentar tomar uma abordagem mais biológica e não, vamos dizer assim, religiosa sobre vida. Segundo a biologia, vida é definida por meio de características ausentes nos seres não vivos. Então, algumas características que estão ausentes nos seres não vivos. E quais são essas características? Os seres vivos eles conseguem reagir a estímulos do ambiente, eles conseguem crescer, então eles têm uma característica de crescimento, de reprodução, apresentam uma composição química, tanto envolvendo moléculas orgânicas como moléculas inorgânicas, apresentam metabolismo, podem apresentar um nível de organização celular, homeostase, que é o equilíbrio, os seres vivos sempre estão, o organismo dos seres vivos sempre estão em busca da homeostase, ou seja, de manter o equilíbrio. E também são seres que são capazes de evoluir, então apresentam uma características de evolução. Vamos falar especificamente, destrinchar cada uma dessas características, iniciando pelas reações a estímulos do ambiente. Então, todo ser vivo, animal, planta, micro-organismo, ele reage a alguns estímulos do ambiente. Quais são esses estímulos? Água, alimento, luz, reprodução. Então, os animais estão sempre em busca de água, de alimentos. As plantas, elas conseguem se movimentar em busca da luz para realizar a fotossíntese e assim obter energia. As raízes da planta sempre estão crescendo em busca de água, da água que está no solo. Os seres vivos sempre estão em busca da reprodução para manter a propagação da espécie e assim por diante. Então, todo ser vivo é capaz de ter reações a esses estímulos do meio ambiente. Então, portanto, a luz, a água, os alimentos, a necessidade de reprodução para a perpetuação da espécie são fatores estimulantes aos quais os seres vivos são capazes de reagir. Outra característica de um ser vivo é o crescimento. E o que é o crescimento? Nos seres vivos, o crescimento acontece em decorrência do aumento em número de células, esse processo é chamado de hiperplasia, ou o crescimento pode ocorrer devido ao aumento do tamanho das células, isso é chamado de hipertrofia. Isso ocorre devido à capacidade de incorporar e assimilar alimentos, transformando-os em energia. Então vamos dar um exemplo aqui de hipertrofia. Quando, vamos dizer assim, uma pessoa ela começa a fazer academia, a puxar ferro, assim. E aí ela começa a ficar forte, o músculo dela hipertrofia. Por que hipertrofia? Porque as células musculares, elas aumentam de tamanho e leva à hipertrofia do tecido muscular. Então, e aí leva ao crescimento. Então, isso também é uma maneira de crescer. E a outra envolve não um aumento do tamanho da célula, mas sim um aumento de número de células. De uma célula passa a 2, 4, 8 e assim por diante. Esse processo é chamado de hiperplasia. Bom, outra característica dos seres vivos, reprodução. Então, todo ser vivo é capaz de dar origem a seres semelhantes a ele. A reprodução, existem dois tipos de reprodução. Ela pode ser assexuada, quando não envolve a união de gametas. Gametas são as células que são produzidas pelo sistema reprodutor dos animais. No caso das mulheres, os gametas femininos são os óvulos, e no caso dos homens, o gameta feminino são os espermatozoides. E aí, sexuada é quando envolve a união desses dois tipos de gameta, dessas células sexuais. Ou seja, o espermatozoide ele vai fecundar o óvulo. Quando isso ocorre, a gente fala que foi uma reprodução sexuada. E quando não envolve os gametas, tanto masculino como feminino, processo de fecundação, a gente chama essa reprodução de reprodução assexuada, como por exemplo, algumas esponjas do mar, elas crescem e também crescem tipo de um broto nela. Esses brotos, eles
eles meio que eles são partidos da esponja e caem no mar. E assim eles conseguem dar origem a uma nova esponja. Esse processo é chamado de brotamento e é uma reprodução considerada assexuada, porque não envolveu a união de gametas, ok? Continuando as características dos seres vivos. Próxima característica é a composição química. Então, os seres vivos são formados por compostos químicos. Todos os seres vivos são formados por substâncias quimicamente semelhantes, que podem ser orgânicas ou inorgânicas. Ah, Guilherme, mas o que são substâncias orgânicas e o que são substâncias inorgânicas? Substâncias orgânicas são formadas por grandes e complexas moléculas, tendo como elemento químico principal o carbono, que é representado pela letra C, e ligações covalentes, ligações envolvendo o carbono e também o hidrogênio, que é representado pela letra H. Então, por outro lado, o que são substâncias inorgânicas? São moléculas menores, menos complexas e formadas por poucos átomos. Na maioria das vezes, elas são formadas principalmente por hidrogênio. Okay? Então aqui eu mostro os principais compostos orgânicos que formam tanto uma célula animal como uma célula vegetal. Proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e ácidos nucleicos. Lembrando que esses compostos eles são mais complexos, que apresentam ligações com carbono e também ligações covalentes, ok? Por outro lado, quais são as principais moléculas inorgânicas de uma célula animal e de uma célula vegetal? Principalmente água e sais minerais. E aqui essas moléculas elas são pequenas, formadas por poucos átomos e apresentam principalmente em sua constituição o hidrogênio. Então aqui, compostos inorgânicos, água, ela representa 60% da célula animal e 75% de uma célula vegetal. E sais minerais como sódio, potássio, cloro, cloreto e assim por diante, que representa 4% de uma célula animal e 2,5% de uma célula vegetal. Em relação aos compostos orgânicos, proteínas representa 17% da célula animal, 4% da vegetal. Lipídios, que nada mais é que gordura, 8% da célula animal e 1% da vegetal. Carboidratos, açúcares que você obtém comendo pães, macarrão, doces e assim por diante. 6% da célula animal e 13,5% da célula vegetal. Vitamina, 2% da célula animal e compõe 1% da célula vegetal. Ácidos nucleicos que formam o DNA, o RNA, o nosso material genético. 3% na animal e 3% na célula vegetal. Ok? Só para lembrar, professor Guilherme, o que é átomo? Átomo é a unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Okay? E a maioria das moléculas são formadas por átomos. Todas as moléculas são formadas por átomos. Então aqui a gente tem exemplos de uma substância inorgânica, que é a água, a composição da água, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então lembrando sempre que a substância inorgânica ela é formada por poucos átomos, é uma substância mais simples e é formada principalmente, a maioria delas, por hidrogênio. Já a substância orgânica ela é mais complexa, formada por diversos átomos. E aqui eu destaco, por exemplo, a estrutura de um ácido graxo, que é formado por uma cadeia de carbonos e também apresenta o grupo carboxila, que é formado pela ligação de COH. Então aqui a gente tem duplas ligações, é uma substância muito mais complexa quando comparado com a substância inorgânica, ok? Perdão.
Continuando com os conceitos, com as características de um ser vivo. Todos os seres vivos apresentam metabolismo. E o que é metabolismo? Metabolismo é a somatória de todas as atividades químicas que ocorrem em uma célula ou em todo o organismo. São essas reações que permitem a uma célula ou um sistema transformar os alimentos em energia, que será utilizada pelas células para que as mesmas se multipliquem, cresçam, movimentam-se e assim por diante. E o nosso metabolismo está dividido principalmente em dois. Um processo chamado catabolismo e o outro processo chamado de anabolismo. Lembrando que o metabolismo é a somatória de todas as atividades químicas que ocorrem no nosso organismo. Okay? E o metabolismo pode ser dividido em dois. Catabolismo, que é a quebra das substâncias ingeridas com liberação de energia e sobra de resíduos, como por exemplo, quebra de glicogênio hepático ou muscular. Então imagine uma situação no qual você está em jejum prolongado por um longo período de tempo. O seu organismo ele vai precisar de energia, mas como você está em jejum, ele não está obtendo energia através de fontes de alimento. E aí o que acontece? O nosso corpo ele é capaz de estocar algumas substâncias para gerar energia, como por exemplo a glicose. A glicose ela é estocada na forma de glicogênio, principalmente no tecido hepático, que é o músculo, que é o fígado, e também no tecido muscular, nos nossos músculos. E quando você está em jejum, o catabolismo vai estar predominando no nosso metabolismo. E o que o catabolismo vai fazer? Ele vai pegar essas fontes energéticas estocadas, como por exemplo o glicogênio, e vai quebrar essas fontes energéticas para gerar energia durante esse período de jejum, no qual o seu corpo não está obtendo energia através de fontes de alimentos, ok? Por outro lado, a outra mão, vamos dizer assim, o outro braço do metabolismo é chamado de anabolismo. E o que é o anabolismo? É a utilização da energia produzida para reparação, crescimento e demais atividades. Então, aqui numa situação pós-prandial, ou seja, uma situação pós-prandial é quando você acabou de ingerir uma fonte energética, vamos dizer assim, logo após o almoço. Então toda essa energia obtida através do alimento, ela vai ser estocada nas nossas células, nas células musculares, nas células hepáticas, no tecido adiposo e assim por diante. E ela vai promover tanto reparação, crescimento das células e outras atividades, diferenciação das células. Essa energia vai ser utilizada pelas células para o seu funcionamento, ok? Então, anabolismo é uma situação no qual você está estocando energia que está em excesso, vamos dizer assim, uma situação pós-prandial, e aqui o catabolismo você está utilizando esse estoque energético, quebrando ele para gerar energia, porque você está numa situação de déficit energético, como por exemplo um jejum prolongado. Okay? Então, todos os seres vivos também apresentam como característica metabolismo, que pode ser dividido em dois braços, o catabolismo e o anabolismo. Além disso, todos os seres vivos apresentam um nível de organização celular. O que é isso? Ou seja, os seres vivos eles são formados por células. As células possuem a capacidade de se modificarem, diferenciando entre si. Dessa forma, elas podem desempenhar melhor as suas funções. Grupo de células semelhantes, elas se unem para formar tecidos. Os tecidos eles vão se unir para formar um órgão. O órgão se une para formar um sistema, como por exemplo, os tecidos se unem para formar um órgão, por exemplo, o coração. O coração ele vai trabalhar em conjunto com os vasos sanguíneos para formar um sistema, como por exemplo o sistema cardiocirculatório. E o conjunto de sistema vai formar um organismo, como por exemplo o organismo humano. Ok? E nós existem seres vivos
que são considerados unicelulares, que são formados por uma única célula, como por exemplo bactérias e alguns tipos de protozoários, e temos organismos que são pluricelulares ou multicelulares, que são formados por mais de uma célula, como por exemplo os animais, os anelídeos, os crustáceos, os insetos e assim por diante. E também temos alguns micro-organismos que são acelulares, que são organismos desprovidos de uma organização celular. E o principal representante desse grupo são os vírus. Os vírus não são formados por uma célula, eles apresentam uma estrutura específica, que a gente vai ver em detalhes na aula sobre vírus. Eles apresentam um envelope viral, um capsídeo viral e um material genético. E é por isso que uma das grandes questões da biologia é se os vírus são considerados seres vivos, já que eles não são formados por células. Existem estudiosos que defendem que sim, eles podem ser considerados seres vivos, e outros estudiosos da biologia que dizem que não, eles não são considerados seres vivos, porque eles precisam invadir uma célula e utilizar a maquinaria da célula para se reproduzir. Okay? Então esse é um grande debate no meio biológico há muito tempo, há muitos anos. Okay? Então aqui também tem dois tipos de células. Tem organismos que são formados por esse tipo de célula, que é menos complexa, que apresenta menos estruturas internas, que são chamadas de organelas. Esse tipo de célula mais simples é chamada de procarionte. E o principal micro-organismo que apresenta células do tipo procarionte são as bactérias. Okay? E temos um outro tipo de célula mais complexo, que apresenta diversas estruturas internas, que, como eu disse anteriormente, são chamadas de mitocôndrias. Esse tipo de célula é chamada de célula eucarionte, e é ela que forma os seres animais, os seres humanos, crustáceos e assim por diante. E aqui eu destaco que as células eucarionte apresentam diversas estruturas internas, ou seja, organelas, como por exemplo, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, peroxomos, lisossomos, o núcleo que abriga o nosso DNA e assim por diante. Eu não vou falar aqui em detalhe a função de cada organela. Eu vou preparar uma aula específica para a gente apresentar essas estruturas, que eu vou apresentar essas estruturas internas e falar cada função dela, da célula eucarionte e também envolvendo as células procariontes. Ok? Então, cenas para os próximos capítulos. Outra característica de um ser vivo é a homeostase. Ou seja, homeostase significa equilíbrio. Ou seja, é a capacidade do organismo de manter o equilíbrio em seu meio interno. Ou seja, o organismo ele precisa se manter em equilíbrio para que o funcionamento do organismo ocorra de maneira adequada. Um exemplo disso é a manutenção da temperatura do corpo. A temperatura do corpo humano, em média, 36, 36,5 graus Celsius. E ela é mantida mesmo que a temperatura do ambiente seja, por exemplo, 15 graus Celsius. 10 graus, 0 graus. Ou seja, o nosso organismo vai ter mecanismos que vão trabalhar para manter essa temperatura constante. Ou seja, o nosso corpo é capaz de produzir calor para manter essa temperatura, mesmo que a temperatura do ambiente esteja muito baixa. Ok? E o mesmo para outras situações, como por exemplo, o pH do sangue humano, ele também é mantido num determinado nível. Por exemplo, 7,3, 7,4. Por quê? Porque esse pH, esse nível de pH é considerado excelente para manter as funções do organismo. Um pH muito ácido, ou seja, muito baixo, ou muito alcalino, muito alto, pode levar a algumas complicações no nosso organismo.
ok? Como, por exemplo, uma acidose metabólica. Isso pode levar o indivíduo a entrar no estado de coma. Outra característica do ser vivo, eu acredito que seja a última, é a evolução. Então, evolução é todo o processo de modificações por que passam os seres vivos ao longo do tempo. As modificações que ocorrem ao acaso, devido a mutações aleatórias no material genético, quando a gente fala de material genético, a gente está falando de DNA. Quando favoráveis, quando essas modificações são favoráveis em determinado ambiente, serão selecionadas e mantidas ao longo de gerações por meio da reprodução. Ou seja, se a mutação ela é favorável para a vida, ela é mantida, ela é passada para as próximas gerações. Caso ela não for benéfica, ela não vai ser passada para a próxima geração, ok? E esse processo é denominado de seleção natural. E uma característica do ser vivo é a evolução. Nós estamos evoluindo constantemente, ok? Então aqui tem um exemplo da evolução dos seres humanos, do Homo sapiens. Então, antigamente a gente apresentava muito mais pelo no nosso corpo. E isso foi deixado, não foi passado para as próximas gerações. A gente acabou perdendo essa característica. Além disso, os ossos do crânio, eles começaram a aumentar com o passar do tempo. E isso favoreceu o desenvolvimento do encéfalo, do nosso cérebro. Isso teve diversas contribuições para a nossa vida. Além disso, a nossa coluna vertebral ela se tornou mais erétil, facilitando o andar em duas pernas. A gente se tornou bípedes, ok? Além disso, teve um desenvolvimento dos ossos da face, como por exemplo a mandíbula, facilitando também a busca por alimentos, a digestão dos alimentos, entre outras modificações que os seres humanos apresentaram com o passar dos anos. Ou seja, nós evoluímos, e isso também é uma característica de um ser vivo. Bom, falamos agora das características dos seres vivos. Agora eu vou falar um pouco de níveis de organização. Como que é organizado um organismo de um ser vivo? Aqui eu vou destacar principalmente o organismo dos seres humanos. Então a gente viu que toda matéria orgânica ou inorgânica é formada por átomos. E nós, seres vivos, somos formados por compostos orgânicos, ok? As menores partículas de um elemento, só lembrando que os átomos são as menores partículas de um elemento químico. Os átomos se unem para formar moléculas, como por exemplo a molécula da glicose, que é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, ok? Então, os átomos, que são as menores partículas, se unem para formar uma molécula. As moléculas elas vão se unir para formar organelas ou grânulos. O que são isso? São estruturas de função definidas encontradas no interior da célula. Então essas moléculas elas vão se unindo para formar essas organelas, como por exemplo a mitocôndria, que é uma organela presente nas células eucariontes, responsável principalmente pela respiração celular e produção de energia. As organelas ou grânulos eles vão se unindo para formar uma célula, que é considerada a unidade mínima de um ser vivo. E aí temos células eucariontes, que são as mais complexas, e as células procariontes, as células mais simples, como eu disse nos slides anteriores. E as células, elas semelhantes tanto na forma e na função, elas se unem para formar um tecido, como por exemplo, osteoblastos e osteoclastos são células que formam o tecido ósseo. Os neurônios são as células que formam o tecido nervoso, o nosso cérebro. Os hepatócitos são as células que formam o tecido hepático, que vai dar origem ao nosso fígado. Os miócitos são as células que formam o tecido muscular,
que vai dar origem aos músculos, ok? E os tecidos, eles se unem para formar um órgão, que geralmente é formado por vários tecidos. Como, por exemplo, o olho é formado por diversos tecidos, o coração é formado por diversos tecidos, o fígado também é formado por diversos tecidos. Então, os tecidos se unem para formar um órgão. E os órgãos, eles trabalham em conjunto, ou seja, eles se unem para formar um sistema. Como, por exemplo, o coração trabalha muito em conjunto, associado aos vasos sanguíneos, artérias e veias, para formar um sistema chamado sistema cardiocirculatório. Temos outros sistemas no nosso organismo, como o sistema digestório, que une tanto o estômago, a ação do pâncreas, do fígado, o intestino delgado, o intestino grosso e assim por diante. Sistema respiratório, que vai envolver a traqueia, os brônquios, bronquíolos, pulmão, sacos alveolares, cardiovascular e assim por diante. E os sistemas se unem, sistema cardiovascular, digestório, cardiocirculatório, respiratório, a união de todos esses sistemas vão formar um organismo. Por exemplo, o organismo humano, o cachorro, o gato e assim por diante. Ok? Então aqui é meio que se fosse uma animação para exemplificar esses níveis de organização. Então, moléculas se unem. As moléculas são formadas por átomos, essas moléculas se unem para formar as organelas, ou também chamadas de grânulos. Essas organelas se unem para formar as células. As células de mesma função e formato também se unem para formar um tecido, como por exemplo o tecido nervoso. Ok? E esses tecidos eles se unem para formar um órgão, como por exemplo o pulmão. Os órgãos se unem para formar um sistema, como por exemplo o sistema respiratório, que envolve os pulmões, a traqueia, os bronquíolos, a cavidade nasal e assim por diante. E os órgãos se unem para formar um organismo. Os sistemas eles trabalham em conjunto, eles se unem para formar um organismo, como por exemplo o organismo humano. Ok? Bom, agora falando especificamente de níveis de organização ecológico. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho, pessoal. Vamos falar alguns conceitos específicos de ecologia que podem ser importantes para a gente formar a nossa base. O primeiro conceito que eu quero falar com vocês é o conceito de população. O que é população? É um conjunto de organismos ou indivíduos pertencentes à mesma espécie e que habitam a mesma área geográfica em um determinado tempo. Então, por exemplo, vamos pensar na savana africana. Na savana africana a gente vai ter diversas populações. Por exemplo, temos a população dos leões, a população dos antílopes, das zebras, dos elefantes, dos leopardos, guepardos, ok? Então, população é o conjunto de organismos ou indivíduos pertencentes à mesma espécie, que estão localizados na mesma área geográfica. E também temos um outro conceito que é chamado de comunidade, que é um conjunto de populações diferentes que habitam a mesma área geográfica. Então, continuando com o exemplo da savana africana. Então, a gente tem a população dos leões, as populações das zebras, dos antílopes, dos guepardos, dos elefantes. Todas essas populações elas vão formar uma comunidade, que é a comunidade da savana africana, ok? Lembrando que é um conjunto de populações diferentes. E ecossistema? O que é ecossistema? Quando as comunidades estão relacionadas com o meio físico e químico do ambiente, a interação entre eles. Dizemos que se trata de um ecossistema. Então vamos mudar aqui um pouco o nosso exemplo. Vamos pensar agora numa lagoa. Na lagoa, a gente vai ter a população dos peixes,
vamos ter a população dos protozoários que vivem ali na água, população das algas que também habitam a lagoa. Todas essas populações, elas interagem com a lagoa, com aquele ambiente, fazendo fotossíntese, temos a interação entre caça, predador e caça e assim por diante. Todas essas interações que ocorrem na lagoa entre essas populações ou comunidades é chamada de ecossistema, ok? Também temos aqui dei o exemplo do ecossistema da lagoa, mas temos o ecossistema da savana africana, o ecossistema da floresta amazônica e assim por diante. Também temos um outro conceito importante que é chamado de biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde existe vida. Então, o conjunto de todos esses ecossistemas que estão presentes no nosso planeta é chamada de biosfera. Beleza? Então esses são conceitos importantes, principalmente relacionados a uma área da biologia que é chamada de ecologia. Ok? Bom, essa foi a nossa primeira aula. Eu vou disponibilizar a aula no YouTube para vocês assistirem a aula no seu computador, no seu celular e assim por diante. Também vou disponibilizar os slides da aula no formato PDF lá no Drive do Colmeia e também vai ter uma lista de exercícios para vocês estudarem, envolvendo principalmente os tópicos abordados na aula 1. Ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição tanto no Facebook, que eu vou disponibilizar todo esse material no grupo do Colmeia, bem como no e-mail guilherme.formigari@gmail.com. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso facilite o estudo de vocês e até a próxima aula, pessoal. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu espero que todos estejam bem e protegidos em suas respectivas casas. Então é isso, pessoal. Até mais!